Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá! Está no ar mais um GorpaCast sobre meio ambiente. Eu Oi. sou a Paula. Oi, Paula. Oi, Thomas. Tudo bem? bom? Como você tá? Eu sou muito bem. Tá um Obrigada. terremoto na tua vida hoje ou não? Não, minha vida tá bem plena. Olha, que maravilha. E hoje nós estamos recebendo com muita alegria, muito carinho e muito amor Rita Ilachuki Olá. e Bruno Paul. Olá. Oi, Bruno. Pela primeira Oi. vez na edição Meio Ambiente. Né? Segunda, não é? Meio Meio ambiente acho que é a primeira. Primeira É a primeira? vez. Acho que é a primeira. Isso aí. Bem-vindo, Bruno. À nossa Obrigado. editoria. Queremos que vocês hoje transformem essa editoria num terremoto. Por quê, Thomas? Porque nós vamos falar de terremotos. E transformar em editoria de terremoto, tá? É. Tá. Ele tem umas alegorias muito boas. Né? Gabriel Garcia Marques do podcast. Viu só? Então, no último podcast Ouça o nós programa falamos de sobre... joelho, gente. Deixa eu fazer a introdução aqui, Rita. Vai. No último podcast nós falamos sobre furacões, então para continuar sobre catástrofes ambientais, hoje vai ser sobre terremotos. Exatamente. Você sabe como é medido um terremoto? Você sabe como um terremoto acontece? Você sabe de onde vêm os maiores terremotos? Tudo isso a gente Eu vai sei. falar aqui hoje na nossa edição de Meio Ambiente. Rita, Oi. você acompanha os terremotos pelo mundo? Não. Não? Bruno? Mais ou menos, aqueles que são noticiados, né? Então, ultimamente, teve muitos terremotos nesse último mês. Hoje é dia 6 de outubro, né, que estamos gravando esse podcast. E há 4 horas atrás teve um terremoto no Japão. Nossa. Então, o terremoto que aconteceu foi numa escala 6.3, que a partir dessa escala são os terremotos fortes. Né? Depois a gente vai explicar melhor essas escalas. Isso, a gente vai situar o pessoal que ouve o nosso podcast sobre como funciona. Mas foi um terremoto bem feio. Como acabou de acontecer, a gente não tem dados de mortes e o que afetou no Japão. Mas foi um terremoto Quanto bem tempo feio. dura um terremoto? Então, depende. Depende. Acho que não tem um tempo certo, né? Não tem um tempo cada um. certo. Padronizado, não. Então, também no dia 30, uma semana atrás, teve um terremoto na Colômbia. Numa escala de 5.7. É quase uma escala forte, foi menor que do Japão. Mas atingiu várias cidades. Atingiu Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Bucaramanga. Que nome lindo. Não há relatos de vítimas, né, Paula? Nesse terremoto? Não, nesse não, porque não foi uma escala forte, né? Mas imagina, tu tá de boa em casa e acontece um terremoto, não deve ser muito legal. Não mesmo. Né? Mas os animais sentem terremotos, não sentem? Então, dizem que sim, dizem que os animais, Prevém, eles mas são mais sensíveis. Prevém. prevém, digamos assim. Eles são mais sensíveis. Imagina um cachorrinho com um Então- turbante na cabeça e uma pedra, assim. É que antes de chegar em você, eles já meio que sentiram. querendo É, ou que eles não. são mais sensíveis. Porque o terremoto em si, né, Sim. é o choque das placas placas tectônicas que estão na nossa crosta terrestre. Então, como eles são mais sensíveis, eles sentem isso um pouco antes da gente. Paula, subiu para 355 o número de mortes no terremoto de magnitude 7.1 na escala Richter, que atingiu o centro do México no último dia 19 de setembro. Então, no México, esse é o segundo terremoto que tem no mês de setembro. O primeiro foi dia 8, e o do dia 8 foi numa escala de 8.2. Então foi, assim, ó, é muito alto nas escalas dos terremotos. Deixou 98 mortos, né? Só no dia 8, né? E o tremor do dia 19 de setembro ocorreu no aniversário de 32 anos do terremoto de 8.1 na escala Richter, que fez, né, na verdade, cerca de 10 mil vítimas em 1985, no México. Imagina, no aniversário do terremoto tem outro terremoto Que legal. Isso que é a comemoração. na mesma escala. Bom, Paula, a gente está falando das escalas aqui, falando, né? E a gente vê bastante na TV também falar sobre isso, no rádio, no Escala noticiário. Richter. Escala Richter e tal. Mas as pessoas às vezes não fazem ideia de como isso funciona, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho o que é a escala Richter. Então, a escala Richter ela foi desenvolvida em 1935, pelo Charles Francis Richter e Beno Gutenberg. Óbvio que o cara ia botar o nome dele, né, na escala. Claro.
ambos membros do Instituto Que de bom que eles não Tecnologia da colocam- Califórnia. Por que eles não colocam o nome da mulher aí? É, né? Quando é um furacão, eles colocam o nome da mulher. Agora, Olha a na indignação. escala deles, faz sentido. Aí tem razão, Rita, concordo com você. E essa escala representa a energia sísmica liberada durante um terremoto. Se baseia em registros sismográficos, né? E a gente tem aí as variadas escalas, né? Começando pela micro, Paula. A micro, então, é uma escala menor que 2.0, né? De magnitude. Sim. Esse é o termo que eles usam, né? Uhum. Nós estamos muito geólogos nesses últimos Oh. podcasts. Tal, isso. Né? E agora uma curiosidade, vocês sabiam que acontece terremoto a todo tempo, todos os dias, e a gente nem sente? A conta aqui, né? São 8.000 terremotos por dia. Nossa, É. Mas como é numa escala eles micro... são no mar? Não, Não, na Terra na mesmo. Terra. Terremoto. Por eles serem muito baixos, a gente Muito nem baixos, sente, a então. gente nem sente que ele aconteceu. É um microtremor, que diz aqui. Aí a gente não sente. Né? E depois a gente tem a segunda escala. A segunda escala, que é de 2 a 2.9, é ainda um tremor muito pequeno. Geralmente não se sente, mas se é detectado e registrado, né, pelos geólogos. O Brasil, ele tem pequenos terremotos, né? Tipo, Tem. tremores de terra. Porque aqui também há placas tectônicas, né, então Sim. há terremotos também. Olha, essa escala de 2.0 a 2.9, ela acontece mais ou menos 1.000 terremotos por dia. Imagina? Nossa. Então, e eles são divididos em várias, né, escalas. Tem o pequeno, que é de 3 a 3.9, o ligeiro, de 4 a 4.9. Moderado, de 5 a 5.9, mas o moderado já pode causar danos maiores, né? Olha isso. Causa danos em edifícios mal concebidos, tipo em zonas restritas, provoca danos ligeiros nos edifícios até bem construídos. Né? Dentro dessa escala. E aí a coisa começa a ficar feia a partir da escala 6, né? Que é o terremoto forte. Esse pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilômetros. Em áreas habitadas. E acontece mais ou menos 120 vezes por ano. É bastante, é um dado alto, né? Depois a gente tem na escala Richter o terremoto que é considerado forte. Grande. O forte é o O 6. forte é o 6, é. O grande, de 7 a 7.9 em magnitude. As escalas eles são sempre, né, de 0.9 de diferença de uma para outra, né? Esse terremoto pode provocar danos graves em zonas mais vastas. Que acontecem 18 por ano. E o próximo, se chama importante. Eu acho que ele não deve ser tão importante assim pra onde acontece, né? Mas é de 8 a 8.9 e pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilômetros. É importante que ele não aconteça, na É realidade, importante né? que ele não aconteça. Seria, E acontece uma vez por ano. exatamente. O próximo também tem um termo assim, ó, bem estranho, porque é excepcional, Uau! que é de 9 a 9.9. Né? Devasta zonas num raio de milhares de quilômetros. Por isso que ele é excepcional. E acontece uma vez a cada 20 anos. Tem dados de algum que tenha ocorrido nesse nível? Tipo, Olha, eu acho que a gente tem um... A gente vai falar também sobre os Os piores né? terremotos da história, né? Então deve ter desse. deve se encaixar nesse. Mas a máxima, que é o extremo, que é mais de 10 de magnitude, nunca foi registrado um terremoto dessa altura. Que bom, né? Sim. Essa escala é que situa, né? Geralmente quando a gente fala, a escala, né, foi Simpson. uma magnitude 4, do magnitude Richter 5, aí que- a escala Richter que mede. Só para título de informação, Paula, no Paraná, a gente já teve também Tivemos terremotos, né? um terremoto e não faz muito tempo, foi dia 18 de setembro. Sério? Lembra disso, Não. Rita? Lembra, Bruno? Também não. Na madrugada de segunda-feira de 18 de setembro agora, 2017, né? Foi um Sim. abalo sísmico de magnitude 3,5 dessa escala que a gente acabou de falar. Então foi um moderado. Moderado. Um terremoto moderado. Derrubou alguma coisa? Mesmo assim, ó, alguns Não? moradores... Ele aconteceu ali em Rio Branco do Sul e... Itaperuçu. Itaperuçu é a região metropolitana de Curitiba. Então, segundo informações do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, os moradores de Almirante Tamandaré sentiram esse abalo lá nas suas Sentiram medo residências. de ver as casas se mexendo sozinhas, de engraçado. acordo com... Querendo ou não, acho que se torna mais assustador por
por ser aqui, né? Porque em outros países, querendo ou não, isso já ocorreram outras vezes. Então, Eles pra já eles, esperam que isso aconteça, sim. né? E por estar piorando isso, talvez, questão do meio ambiente e tudo, tá vindo isso pro Brasil é uma questão bem preocupante. É verdade. Isso não tá bem perto da gente, né? Sim, aqui do lado. Bem perto. Thomas, como você agiria se as casas começassem a andar na sua frente? Realmente, a gente não tá preparado, né? Se você for pensar, analisar mesmo, assim, friamente, a gente não tá preparado pra isso. Eu acho que eu porque não sairia de casa. sair eu também correndo pensaria nessa seria a lógica. primeira Ficar opção, longe de né? qualquer coisa E que assim, eu possa moro- cair perto de mim. Eu moro no quarto andar, imagina. Não ia ser o lugar mais seguro pra estar num terremoto. Mas se a coisa se mexeu, a primeira opção seria correr dali. Sair. Mas aí que tá. quais são Aí as se você primeiras corre coisas pra você sair, você tem quando que você ir tá no pra baixo. terremoto? Aí, O que você deve Seria fazer? lógico. Difícil. né, uma escolha... E tipo assim, né, Rita, a gente não tá preparado, porque aqui não é uma região que isso acontece, então a gente nunca Sim, pensa né? nisso, né? Então, na verdade, acho que a primeira opção seria essa mesmo, sair correndo do lugar. seria Por exemplo, instinto, se eu tô na num realidade. prédio, é descer e sair. Mas se dele. o prédio cair em cima de você? Ah, mas... Aí que tá, você escolhe descer e sair correndo pra rua, Você você prefere ficar lá pular? no topo e ficar em cima. E aí? Ficar em cima, nossa. São muitas opções, né? E nenhuma delas é boa. E também já foi registrado um terremoto em Londrina. Também foi de uma escala pequena, mas aqui bem perto da gente também, né? Nós temos também, Paula, os maiores terremotos que já aconteceram Na pelo mundo, história, na né? história, né? Dentro e até dentro da escala Richter. Então, aqui nós vamos falar agora os 5 maiores terremotos, os mais fortes já registrados, né? Exatamente. No ano de 1952, na grande península de Kamchatka. É isso o nome? Kamchatka, Kamchatka. que nem um russo fala. Lá na Rússia. Passou um forte terremoto que atingiu incríveis quanto? 9 pontos na escala Richter. Beirou aquele dado que quase a O gente não vê, que é o importante. 10. Tendo Não, sido e se mantido... tendo sido sentido até mesmo na ilha do Havaí. É Ele por isso aconteceu que... na Rússia e foi Sim, sentido no Havaí. Nossa. Nossa. E, por incrível que pareça, não teve nenhuma morte registrada por causa desse terremoto. Exatamente. Temos também um quarto colocado aqui, né? No ranking de terremotos terríveis, que aconteceu na península de Oshika, no Japão. Oshika! Oshika? Não sei se fala assim. Já ouviu falar disso, Rita? Talvez. Foi em 2011, não faz muito sim, tempo. eu vi. Eu lembro. Não faz tempo, não. Então, mas nesse foram registrados 13 mil mortes e milhares de desaparecidos, né? O primeiro, aquele que a gente falou na Rússia, não teve mortes porque era uma área pouco habitada, né? Agora, no Japão, é uma área bem habitada mesmo. O Japão Então- sempre acontece alguns terremotos lá, né? Sim, coitados japoneses. O Japão, ele tá no Círculo de Fogo também, né? Que tem muito vulcão por lá e ele tá entre as placas Tem muitos tectônicas. agravantes, na realidade, né? Pra ocorrer. É verdade. Deliciosos pra ocorrer terremoto. Então, com esse terremoto, eles sofreram vários danos em infraestruturas, em casas, ferrovias, rodovias. Temos um terceiro aqui, que aconteceu em 2004, talvez vocês se lembrem, em dezembro de 2004. Um forte abalo sísmico na Indonésia. É alto esse grau aqui. Nossa, 9,1. Atingiu a ilha de Sumatra, na Indonésia. E o pior é que esse terremoto, ele foi acompanhado por uma tsunami. Então imagina o caos que ficou. 2 desastres no segundo do outro. Aham. Mais de 220 mil vítimas em 13 países. Indonésia, Bangladesh, Índia, Tailândia, Madagascar, Maldivas, Malásia, e várias outras ilhas. Nossa. E o outro colocado é no Alasca, nos Estados Unidos, em 1964. Um terremoto de 9,2 graus de intensidade e deixou 125 vítimas. Nossa, são altos esses... São muito altos, né? Esses são os maiores da história, né? Então, Verdade. E o último, e não menos importante, foi em 1960, e não muito longe da gente, hein? no Chile. Nossa, aqui Valdívia. pertinho. O terremoto mais intenso já cientificamente registrado. Ocorreu em Valdívia, no Chile. E afetou boa parte do país. Ao todo, 2.000 pessoas morreram. Nossa. E esse terremoto gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão. Nossa, gente.
Forte. Horrível, né, gente? Não... Pior que essas coisas são coisas que a gente não pode evitar, não tem como prever. A não ser os Como que é? cachorros. Os cachorrinhos lá. É, Que um pode. aviso. Pode dar um aviso, pode dar um... Mas esperamos que no Brasil isso não ocorra com tanta frequência, porque querendo ou não, a gente não tá preparado para isso. Não, Só não vai sair quando estamos. pra Nós não rua, estamos. É como a Rita tava perguntando, né? E aí, você faria Faz o o quê? É. Né? A gente não sabe o que fazer, porque Sim, segue instinto. Só. só é instinto. Você faria o quê, Rita? Então, Nesse momento, você está aqui no segundo andar? Terceiro? Terceiro andar. andar. eu ia pro andar mais baixo. Iria... Eu ia lá pro cinema, na verdade. Não sério. sei porquê, mas eu iria pro cinema. Eu acredito que o cinema não seja o local mais seguro. Ele Não. tá embaixo de tudo. Tá embaixo de tudo, cai. Sim, Mesmo que você mas não aí seja vai afetada. Vai caindo, daí vai ficar lá. Mas aí você fica presa nos escombros e Mas ninguém daí que tem acha. filme lá, cara. Não, é Cinema, sabe? Mas aí não muitos é luz. fatores. Não ia ter luz. Que triste. Então é isso aí, gente. O nosso tempo tá acabando. Verdade. A gente poderia continuar falando de vários terremotos e as suas causas, né? Até existe, porque tem algumas pessoas que relacionam os terremotos à Lua, né, Paula? Já É ouviu falar verdade, disso, é verdade. né? Mas pode ficar para um próximo podcast, né? É isso aí, então. A gente agradece. Obrigada, Rita. Obrigada a você. Obrigada, Bruno. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada eu. Obrigada eu. Não esqueçam de curtir a página no Facebook, GorpaCast, de ouvir as outras editorias e nos acompanhar. É isso aí. E a gente volta. Tchau. 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 Tchau.